Vamos lá, pessoal. Vamos a outro exemplo, tá? Agora, é um exemplo tão simples quanto o outro. Eu tenho um pêndulo, tá? Vertical, conectado aqui na origem por uma junta de revolução. Já estou aqui amarrando já para vocês, tá? O que a gente vai usar aqui é uma junta de revolução. Só que ele está rotacionado aqui no eixo Z de um ângulo θ, tá ok? E eu sei que o comportamento desse pêndulo oscilatório é dado por φ de t. Beleza? Então, referenciais auxiliares que eu vou colocar. Vou colocar um referencial girando junto com o corpo, tá aqui. E eu coloquei aqui um referencial auxiliar alinhado, que é um referencial rotacionado em relação ao referencial de origem inicial, rotacionado aqui de θ, no caso menos θ, né? Em relação a Z2, em relação a Z, tá? Então, x2, y2, z2 é uma rotação em z de menos θ do xy, z. Beleza? Tá, vamos lá. Eu tenho um corpo, logo são 7 coordenadas. Se eu tenho 7 coordenadas e eu só tenho 1 grau de liberdade, 1 grau de liberdade, eu tenho 6 equações, sendo que uma delas é φP é P1 transposto P1 menos 1 igual a 0. Agora é quem são as outras 5. Tá, se vocês forem lembrar do equacionamento para uma junta de revolução, tá? Uma junta de revolução, cadê a junta de revolução? Ela já é composta por 5 equações, tá? O meu φR, ele é composto por uma φS, que vai amarrar aqui R1 com a origem, tá? E um paralelismo. No caso aqui vai ser entre F1 e F2. Tá ok? Isso aqui são 3 equações. Isso aqui são 2 equações. Tá certo? Então quem é esse φS, né? O φS vai ser R1 igual a 0. Tá? Vou filmando se vai ser isso mesmo, vai ser isso mesmo. O φS é RPI mais RPJ. Isso. Tá? φS igual a 0. RI igual a 0. Que é igual a x1, y1, z1. Tá ok? E agora, φ P1 de F1 e F2. φ P1 de F1 e F2 é igual a um φ D1 de F1 J2
e um φ D1 de F1 K2, desculpa, G2 H2, né? Vamos lá, vamos continuando. Isso aqui é igual. Quem é esse cara aqui? É F1 transposto T1 T2 aqui transposto G2 e aqui é F1 transposto F1 T1 transposto T2 G2 H2 2. Tá, vamos lá. Quem a gente sabe quem é quem, tá? Vamos lá. Sei que F1 é 0, 0, né? Porque é o referencial, é o vetor que representa o eixo x localmente, escrito no referencial, no próprio referencial. Logo ele é o próprio i, né? Daquele referencial. T1 é função das variáveis do problema. Então é G transposto. Beleza. T2 é constante, certo? Que é uma rotação em Z de θ. Esse ângulo é constante, tá? Vai ser igual a cosseno θ menos seno θ, cosseno θ, desculpa, seno θ, cosseno θ, 0, 0, 0, 0, 1. G2, 2 vai ser 0, 1, 0, que é o referencial, é o G, que é o Y, a direção do Y2. A direção do Y2 no próprio referencial 2 é a própria Y, próprio J, né? E H2, 2 vai ser igual 0, 0, 1. Então eu conheço todo mundo que vai entrar nessas equações aqui. Beleza? Então tá definido aqui quem é o meu vetor. Tá? Então vamos lá. Vamos construir os vetores e as jacobianas. Tá? Pode construir todas as equações. Φ vai ser igual a R1. Aí aqui vem F1 transposto T1 transposto T2 G2 2 F1 transposto T1 transposto T2 2H2 3, 4, 5. A diretora. Vamos lá. Agora como é que a gente vai escrever essa diretora, certo? Eu posso falar como é que a gente vai escrever essa diretora, né? Z1. Como aqui as origens são coincidentes, né? Eu tenho que... Isso aqui é uma rotação de 1 para 2, aqui no caso, né? Eu tenho uma rotação em X. De 1 para 2 é uma rotação em X. Certo? Então, se eu fizer o produto escalar entre H1 e H2, ou entre
y1 e y2, né, entre G1 e G2, eu vou ter vai me dar igual ao cosseno desse ângulo. Então eu posso falar aqui, no caso, né, que H, por exemplo, H1 transposto T1 transposto T2 H2 2 menos cosseno de φ de T igual a zero, tá? Ou seja, o ângulo entre H1 e H2 é cosseno φ de T. O produto escalar, o módulo do produto escalar é o cosseno entre os ângulos. Logo, tá aqui. Beleza? E a última equação, P1 transposto P1 menos 1. Pronto. Esse é o meu vetor de equações de restrição. Ficar até aqui. Ficar FD FP. Tá, aí a jacobiana é a mesma coisa. A gente fez lá para outro caso, tá? Então aqui no caso vai dar jacobiana, né? Porque fazer isso em relação a P, lembrando que em relação a π é só tirar o 2 e o G de todos os termos onde isso aparecer. Vamos lá. Aqui bem grande. Primeira equação vai dar a identidade, né? Vou botar aqui I só que isso aqui são 3 variáveis, né? Aí aqui vai dar 0. 0, 0, 0, 0. Tá, aqui vai dar 0, 0, 0. Aqui é tudo, né? Aqui é 3 por 4, tá? Aí aqui vai ficar 2 vezes G2, 2 transposto T2 transposto T1 H1 F1 1 tio vezes G. Terceira equação é 0, 0, 0 e aqui vai ficar 2 H2 2 transposto T2 transposto T1 F1 1 tio G. Aqui vai ficar 0, 0, 0. Aqui vai aparecer H2 2 transposto T2 transposto T1 H1 1 tio 2G. Zero, 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 2P1 transposto. Pronto. Aqui está a jacobiana. Se eu quiser ela em relação a π, não a P, eu tiro 2 e tiro G e tiro a última linha. Pronto. Aí eu tenho a jacobiana em relação a π, vai compor a equação da velocidade. A ômega, desculpa, né? Fazer a equação da velocidade. Beleza? Mais um exemplo aí para vocês estudarem.